Lembre-se, o homem não é o nosso inimigo. A única coisa que vale a pena é a sua compaixão, invencível, ilimitada, incondicional. O ódio nunca deixará que você encare a besta no homem. Um dia, quando você encarar essa besta sozinho, com sua coragem intacta, seus olhos amáveis, sem confusão, mesmo que ninguém os veja, do seu sorriso brotará uma flor, e aqueles que o amam te compreenderão através de 10.000 mundos de nascimento e morte. Alguém já atentou os gatilhos que recebemos e nos perdemos por suas influências? Somos seres em evolução. Mesmo que tenhamos dificuldades de enxergar, não invalida o que é. E como estamos distraídos ao longo de uma vida, principalmente na nossa juventude, vamos agregando comportamentos, conceitos, abraçando atitudes e enraizando formas de pensar que somente quando alcançamos a nossa maturidade, como estávamos equivocados, para dizer no mínimo. E no decorrer de nossa vida, vão se formando gatilhos, na maioria das vezes imperceptíveis, que nos leva ao nosso desequilíbrio, onde nos faz densificar nossa aura, modificar nossa energia e nos conectar em situações e coisas que sempre nos levam para um lado sombrio e descontrolado. O diferencial para sairmos dessa manipulação velada é estarmos atentos para observarmos quais são esses gatilhos que nos tiram do nosso equilíbrio e nos densificam ao ponto de nos levar ao descontrole, seja ele físico ou emocional. O primeiro passo é nos conhecermos. Sem o autoconhecimento, fica muito difícil. O que por conhecer já não é tão fácil. Reconhecer nossos gatilhos emocionais para dar tempo de impedi-los de ganharem espaço e força para nos desestabilizar e tomar o controle da situação. Levando em consideração que, para quem procura o autoconhecimento, já tem noção da sua importância para a nossa evolução como ser. Partindo daí, vamos lá. Por exemplo, se sabemos que não conseguimos ouvir uma conversa sem levá-la para um lado denso, como julgamento, maledicência, vamos evitar essa situação. E se não tiver como evitá-la, vamos ter em mente que antes de externar nossa opinião, devemos organizar nossos pensamentos e controlar nossas emoções. E aí, se necessário for, externarmos nossa opinião, sempre de forma equilibrada e consciente. Na maioria das vezes, quem está fazendo desabafo quer mesmo é ser ouvido. Não necessariamente procura conselhos, apenas ser ouvido. E mesmo para quem quer conselhos para seus devaneios, o melhor conselheiro é o silêncio. Devemos entender que quem está desequilibrado, está descontrolado e imerso em situações e sentimentos sem rumo algum. Logo, se nós quisermos explicar seja o que for, será apenas perda de tempo. Poderá fatalmente potencializar o seu estado e nos ativar ao nosso gatilho rumo à nossa má tendência. E não se sinta fraco, incapaz ou envergonhado por isso. Todos temos uma má tendência. O que nos falta é encará-la, assumir e controlá-la. O nosso gatilho pode ser ativado por diversos meios. Acompanhar uma notícia em uma rede social,
alimentarmos uma conversa com uma pessoa que sabemos que sempre está reclamando da vida. No trânsito, após um primeiro copo de álcool, entrar em debates, ficar reparando na vida de alguém e inúmeros outros gatilhos que temos ao longo de um único dia. Se já sabemos o que nos tira do eixo, o que nos leva para a nossa densificação, devemos primeiramente reconhecê-los e evitá-los, até que possamos nos sentir seguros ao ponto de nos depararmos com cada um deles e não sermos mais seus reféns, e sim donos de nossos sentimentos e emoções. O que fazemos como tudo o que nos faz evoluir e nos elevar moralmente é não darmos importância, taxando como chato, desnecessário, fanatismo, fraqueza, alienação, ou seja lá qual for a justificativa rasa que nossa mente encontra para continuarmos cegos e manipuláveis. Fique atento aos gatilhos. Ficar atento nos tornará fanáticos ou paranoicos? Não. Ficarmos atentos não somente aos gatilhos que temos ao longo do nosso único dia, como ao longo da nossa vida inteira, é a garantia de estarmos finalmente indo em direção a algum lugar relevante, satisfatório e consciente, para nossa evolução moral e espiritual. O que nós, seres humanos, fazemos é irmos sempre rumo ao que é mais fugazmente prazeroso, rumo ao que nos afaga o ego e nos causa uma satisfação prazerosa, porém temporária e ainda danosa à nossa evolução. E sem contar que, além de todos esses fatores, ao nosso descontrole é a colheita, a sua entrega. Todos que aqui estamos é pelo mesmo propósito. E quando existem as diversidades de situações e emoções que a vida volta e meia nos apresenta como personagens e cenários diferentes, não percebemos que ela, na verdade, quer chamar a nossa atenção para os ensinamentos e não aos sofrimentos. Sofremos por teimosia e orgulho, não por injustiças ou sarcasmo da vida. Vamos substituir o olhar punitivo por compaixão. Um dia também estávamos nessa mesma condição e ainda estamos no processo, melhorando gradativamente, a cada dia, com escorregos e tropeços. E isso não nos torna superiores de quem ainda está tateando na escuridão mental a entrega aos sentidos. E sim, conseguirmos encontrar a porta da consciência na imensidão da escuridão. O fator de termos conseguido encontrar na escuridão mental a porta da consciência nos garante a vitória e superioridade? Obviamente que não. O processo é longo, gradativo, porém não pode ser interrompido. Conseguimos encontrar a porta da consciência, mas ainda estamos à procura de como abri-la. A nossa evolução é gradativa, degrau a degrau. A nossa mente sempre apresentará caminhos mais fáceis e de satisfações imediatas, porém de sofrimentos contínuos. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Desde antes dos tempos eu sou livre. Este corpo não sou eu. Eu não sou limitado por este órgão. Eu sou a vida sem limites. Eu nunca nasci. Eu nunca morri.